Continuando aqui com o nosso lado espiritual, aqui, vamos fazer uma leitura aqui da leitura da semana. Cadê o Maurinho hoje? Não veio, não? Mas o Zé Walter é o nosso leitor oficial. Oficial não, sou nem igual os outros também. Tá vindo. Chegou o homem. Boa noite a todos. Boa noite. Acredite. Muitas vezes perdemos oportunidades por não acreditarmos que podemos ir mais longe, como quando as coisas não saem de acordo com o esperado ou quando o seu tempo foge entre suas mãos e nada dá certo. E agora, o que fazer? Agora é o momento de agir. Desafie a si mesma e faça do tempo o seu aliado. Coloque para fora as suas qualidades e use suas habilidades. Assim você pode fazer a diferença nesse exato momento. Acredite que você pode ser mais, se dar mais. Creia no seu sucesso e não crie obstáculos na sua mente, mas comece agindo. Você tem talentos, só precisa executá-los. Não deixe que o medo de errar detenha você e a força parar no tempo, mas seja corajoso. Acredite no seu potencial. A melhor hora para tomar atitudes, para mudar as coisas e fazer tudo dar certo, é quando tudo está indo contra você, pois o melhor impulso para a falta de coragem é a ação. Não fique sentada, se lamentando, levante-se e faça algo. Use esse tempo difícil a seu favor, faça tudo novo e acredite que você pode sair dessa e seguir em frente para uma vida de grandes conquistas. Tudo passará a dar certo quando você começar a entender que o que você determinar, você poderá alcançar. Basta acreditar em si mesmo. Saiba que suas ações no seu tempo determinam o seu futuro, pois as melhores conquistas acontecem quando agimos com atitudes corajosas em situações desencorajantes. O que você pode fazer nesse exato momento para chegar mais longe? Acredite em você e comece a agir já. Boa semana para você e sua casa e seu escritório. Eu só vou completar um negocinho aqui interessante. Certa feita em frente à Matriz de Campinas, num show com o Moacir Franco, ele disse o seguinte: quando está escuro, quanto mais escuro está, é sinal que está amanhecendo, clareando. Tá certo. Vou passar já para os nossos coordenadores do curso aqui. Inicialmente, vou passar para o Everaldo aqui, que ele tem algum questionamento para fazer. Depois o Otávio, a Derossi e o Fábio, que está chegando aí, vai explanar e responder a todas as perguntas. Pode falar, presidente. Bem, pessoal, a ideia é que muitos já assistiram o curso lá fora e nós vamos aqui hoje fazer um fórum. Não é um curso que não fazer. Então, nós pegamos, catalogamos alguma coisa que o pessoal perguntaram e a dificuldade que nós vamos ter de projetar isso para 2018. Então, a gente tem que pensar bem, fazer as contas, se convém a gente ficar no simulacional ou não convém. Então, eu passei para a programadora, ela deu... como que vai ficar o nosso programa agora, mais ou menos, depois eu passo para o pessoal, vou fazer a pergunta para ele. Bem, primeiro passo, no nosso programa, você cadastrou.
A única coisa que vai aparecer no programa, quem usa o programa, vamos colocar aqui em cima, anexo, a seção e tabela. Era diferente o outro, certo? Agora nós vamos colocar ele aqui, certo? A única coisa que mudou do programa foi isso. Aí depois a gente vai começar. É claro que aqui só está a tela aqui, mas eu vou pegar e na próxima a gente vai começar a colocar os dados, por exemplo. Porque agora não tem jeito de eu pegar, porque eu não tenho jeito de pegar o PG10 e fazer um comparativo, porque o PG10 não saiu ainda. Então, depois que faz o comparativo, a gente vai continuar. Então, a primeira tela. Aí, depois, a tela de apuração do anexo. Essa aqui é uma tela bem simplesinha, certo? Que não vai quase usar aqui, ó, do anexo, seção e tabela. Vai continuar do meu jeito. E essa daqui, que é a próxima, e mais rapidinho para vocês entenderem, que vai ser o X da questão, vai ser mais ou menos aqui. Opa! Por que não quer? Bem, o X da questão de tudo está nesse negócio, certo? De RBT, Receita Bruta Total, alíquota nominal, que vai vir na tabelinha, certo? Parcela deduzir, RBT e alíquota efetivada. Que é tudo que vai mexer desse aqui. Fala, colega. Não, tudo no fiscal. É preciso fiscal. Para você ter ideia, o RBT, ele ficou nessa faixa de 438 por ano. 438 até aquela faixa máxima. Pega essa faixa, divide pelo alíquota nominal. Você pode fazer conta aqui. Pega esse RBT, divide pela alíquota nominal. Hã? RBT, multiplica pela alíquota nominal. Acha-se um valor que mais ou menos dá 41 mil. Pega esse valor menos a parcela que eles colocam lá na tabela, passe a reduzir. Aí deu 27. Pega esse 27, divide pelo RBT 12. Vai achar a alíquota efetiva que você vai usar. Isso o programa vai fazer tudo para vocês, tá? Mas assim só o pessoal vai fazer isso aí para ensinar para vocês como que vai funcionar. Entenderam? Aí, fechou. E finalmente tem a apuração do imposto. Essa apuração de imposto está dividido direitinho por imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, INSS, ICM, IPI e ISS. Então, o programa vai aparecer desse jeito aqui. Então, agora, nós vamos fazer as perguntas, e eles vão fazer do mesmo jeitinho que eu estou falando para você aqui, o programa vai explicar isso aqui, colocou os valores, o programa já vai fazer para você prontinho. E já vai lá para o PG10. Então, eu vou começar perguntando para o pessoal. Vamos ver, eu fiz uma fala. Em primeiro lugar, nós só vamos informar os valores dos nossos faturamentos e também quando tivermos a folha de pagamento. Isso aí a gente busca tudo no nosso programa, quando exatamente. Tiver. Mas, quando você falou assim, aí já vai direto para o PG10, não vai. Não. Nós para a gente enviar para o PG10, mas se eu quiser, exatamente. Tá. Era isso que eu queria falar. Tá. Aliás, é uma cobrança que sempre a gente faz, mas se Deus quiser, nós vamos fazer. Bem, anexos aqui. Aí nós temos o quê? Aí eu vou fazer a pergunta para o pessoal. Aí eles vão começar e nós vamos descendo aqui. Por que está travando aqui, hein? Nem? Bem, as perguntas que não vão começar devagarzinho vão ser o seguinte. Primeiro, as empresas do anexo 1 e 2, como ficam? Pergunta aqui, quem quer responder? As empresas do anexo 1 e 2, como ficam? Me parece que já foi simplificada, certo? Só vai fazer aquelas contazinhas e aplicar, né? Certo?
ficou do mesmo jeito, só faz aquela continha, o D, como que é? RBT, vezes a alíquota, o valor diminui pela redução do valor nominal, e a alíquota efetiva multiplica, só isso. E depois vai haver a distribuição, o programa vai fazer isso. Essa é facinho. Agora, segunda pergunta. As empresas que estavam no anexo 3, quais delas poderão ir para o anexo 5? Bem, as do anexo 3 que vão para o anexo 5 são as que estão elencadas lá no parágrafo 5º-B da lei complementar. Deixa eu ver se eu pego elas aqui. Você tem aí? Está aí, ó. Aumenta aí para a gente ver. Mais embaixo. Aí. Passa agora, tu viu? Aí. Então aqui fala aqui, ó. Quando a relação entre a folha de salários e a receita bruta da microempresa e empresa de pequeno porte for inferior a 28, serão tributadas na forma do anexo 5 desta lei complementar as atividades previstas nos incisos 16, 18, 19, 20, 21 do parágrafo 5º-B. Quem é 5º-B? Atividades do anexo 3. Desce aí, Everaldo, por favor. Sobe aí, quer dizer. Esse daqui, quando ele falou que, ó, 16. 17. O 17. 16. 17. Não, é 18. Não. O 17 pulou aqui, né? Ah, pulou. Pulou o 17. Esse 17 é corretora. Ele ficou também lá no anexo 3. Não mexeu, não, viu? Sobe aí, por favor. Aí eu elenquei aqui quem são esses incisos. 16 é fisioterapia, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem. Aí vem psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição, vacinação, bancos de leite. E aí no inciso 2 ele fala também que as empresas elencadas no parágrafo 5º-D, também, se tiver o fator inferior a 28, mesmo sendo do 3, vão penalizadas com a alíquota do anexo 5. Quem são? O D, sem período disposto no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei complementar, as seguintes atividades de prestação de serviço serão tributadas na forma do anexo 3 desta lei. Essa é a segunda pergunta já, peraí. Não, aqui a sequência. Então, essas aqui também, mesmo estando no 3, se o fator R for inferior a 28, vão ser penalizadas com a alíquota do anexo 5, que é a administração e locação de imóvel de terceiro, academia de dança, e capoeira, yoga e artes marciais, academia de atividades físicas, desportiva e natação e escolas de esporte, elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento de optante, licenciamento ou cessão de direito de uso do programa de computador, computação. Cadê? Aí vem aqui, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante. O que mais? Aqui, empresas montadoras de estande para feiras, laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica, serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética, serviço de prótese em geral. Né? Então, essas que eu falei são as que estão no anexo 3, sujeitas a ser tributadas no anexo 5, se o fator R for inferior a 28%. Né? Bem, isso agora. Eu pergunto. Terceiro, isso aqui. Todas as empresas que estão no anexo 5 pode ir para o anexo 3? Todas? Todas as empresas que estão no anexo 5 podem ir para o anexo 3? Se o fator R for igual ou superior a 28, sim. Pronto, respondeu? E outros para acabar. Superior, é. Alguém quer fazer pergunta? Igual ou superior. Fala.
fala, a conversa, né? Quando você fala em... É porque me parece que a conversa é quando o pessoal ficou com dúvida perguntando o outro, né? Aí levanta o braço, nós temos tempo suficiente, faz a pergunta para a gente tirar a dúvida com o pessoal aqui, tá bom? E se a gente não der conta aqui, tem o outro aqui que pode, tem muita gente que pode nos responder isso aí, tá? O meu é duas perguntas. Quando se fala em folha de salários, inclui Prolabore e todas as... No caso, a folha bruta, né? É a outra pergunta. Praticamente, quase todas as empresas de fisioterapia que tem pouco funcionário vai ser direto o anexo 5, né? Porque o fator R não vai alcançar lá o percentual, lá, 28%. Se não alcançar, infelizmente, cai no 5. Não quero ver aqui. Professor Fábio. Opa. No caso, a apuração ele vai servir como base sempre os 12 meses do anterior, não é isso? Isso. Então, por exemplo, nós estamos agora apurando, vamos finalizando janeiro e vamos apurar em fevereiro, não é isso? Uhum. Então, eu poderia... Fevereiro. Isso, nós vamos pagar em fevereiro. Então, por exemplo, eu posso chegar agora no final de janeiro, já fazer um levantamento do que foi o meu faturamento, e em cima desse faturamento que eu tiver já já apurado até, digamos, até o dia 28, dia 29, ou dia 30 que seja, eu posso definir meu prolabore, ou, né, se digamos que a empresa tenha não tenha um funcionário, somente prolabore, ele pode ser definido o prolabore até atingir esse patamar dos 28% para entrar no fator R. Bem, eu pergunto, a empresa está iniciando a atividade dela? Não, normal, vamos dizer que esteja normal já. Uma empresa que já vem do anexo aí, por exemplo. Digamos, vamos usar uma fisioterapia, que está no anexo 3. Tá, então, automaticamente ela ia para o 5 se ela não atingir o fator R, não é isso? Mas aí é que vem a detalhe. Ela vai definir o prolabore dela agora, aumentando ele para atingir o fator R, mas ela vai ter que esperar 12 meses, porque o fator R dela agora para janeiro é com base na folha de salários dos últimos 12 meses da receita bruta total dos últimos 12 meses. Então, se ela aumentar o prolabore dela agora, isso só vai ter reflexo para chegar no fator R 28 quando completar 12 meses. Então, o fator R sempre vai obedecer também a média dos últimos 12 meses. Últimos 12 meses. A mesma coisa da receita bruta. Isso. Ô, Fábio, Antônio Eudes, essa preocupação não vai ter muito, porque ele já estava, a maioria, só no caso do fisioterapeuta, né? Que estava no anexo 3, né? Mas as outras já estavam no 6 ou então no 5, né? Então, a conversa que tem por aí agora é que o pessoal vai aumentar, eu acho que não foi, se esse foi a intenção dele, parece, né? Que o pessoal agora vai aumentar o prolabore para ele ter, os médicos não tirava nada, agora vai tirar muito, né? Exatamente, isso foi a minha pergunta, porque tem questionamentos fora, né? Tem questionamento de cliente, porque já ouviu também o zum, e aí chega para mim e fala, não, peraí, isso ainda está uma incógnita, vamos acabar de estudar para dar um retorno. Então, eu tenho uns clientes que estão em stand-by essas informações, porque eu não tinha essa informação correta sobre também por isso que eu fiz a pergunta, se aumentar o prolabore para atingir se ele ia vigorar. Não, pelo contrário. Então, ele tem que atingir também a receita dos últimos 12 meses. E outro que vai afetar é a maioria das empresas de profissionais, eles vão querer não mais notas fiscais, eles vão querer o quê? RCI, né? Remuneração de remuneração de conta individual, porque o contador vai dar o recibo para ele e vai influenciar para ele para ir para o anexo 3. Então, muita gente vai querer, não sei se vão influenciar o seu cliente, ó, você não pega mais nota fiscal minha, você vai pegar o quê? O recibo normal, né? Então, vai forçar o quê? O pessoal pagar o INSS, né? Só a título de informação aí, um curso que eu tive esse final de semana, foi discutida a probabilidade de colocar a CPP que é calculada lá do Simples, ela entrar no cálculo do fator R, viu, gente? Entra. Pois é. Bem, alguma pergunta mais? Pessoal, boa noite a todos e a todas.
eu estou com um problema de odontologia, né? E eu trabalho para 2 profissionais liberais, eles vão se unir agora e constituir uma empresa dentro do Simples Nacional. É uma questão que precisa esclarecer, que eu tive até aqui, conversei com o Fábio, conversei com a Derocira aqui, é que, no caso de empresa de iniciatividade a partir do exercício de 2018, ela está iniciando agora em 2018. Ah, Otávio, mas ela não tem a base de 12 meses anteriores. O sistema do Simples Nacional vai permitir que no primeiro faturamento seu, ele vai projetar igual ele faz com o primeiro faturamento da empresa do Simples Nacional. Por exemplo, se eu ponho um prolabore de 1.000 e meu faturamento é 10, então ele vai jogar para trás um faturamento de 120.000 e meu prolabore seria R$12.000. Então, eu não trouxe o artigo aqui, não estou conseguindo localizar aqui. E então ele determina que você faça, que o sistema vai projetar isso para trás para que você possa fazer os seus cálculos para frente. Porque me perguntaram e questionaram isso para mim, eu falei, olha, eu vou pesquisar. Então, desse jeito, é a mesma coisa como a empresa. Só que tem algumas questões ali que precisa ser analisada. Ele fala assim, no primeiro mês em que o FSPA, que é a folha de salário, do período de apuração, for menor do que 28%, ele será considerado, e faturamento zero, ele será considerado 0,01. Então, quer dizer, você já vai para a tabela 6. Então, o que tem que fazer? A jogada. Não é jogada, é o que a lei permite que se faça. Você vai abrir uma empresa de odontologia, por exemplo. Está lá, que você pode ficar na tabela 3, né? Se o fator R for superior a 28%. Pessoal, tão logo você tem o CNPJ dessa nova empresa que você está trabalhando no exercício de 2018, você já registra o funcionário. E não tenha faturamento no primeiro mês, que ele já vai projetar você para a tabela 3 já no segundo mês que você vai ter faturamento. Isso aí é uma situação que a gente fez uma análise, eu mais o Fábio aqui. Correto, Fábio, não é isso? Depois eu vou complementar, depois você terminar aí. Pois é, vai complementar ali. Então, é isso aí. É só para te dar um recado, porque o pessoal está falando, vão registrar. Principalmente pessoal de odontologia, que o Conselho Regional de Odontologia deu uma palestrinha lá para os dentistas, lá, odontólogos, a respeito disso, para constituir a empresa, em função de que teve muitos profissionais liberais procurando o CRO para uma definição a respeito da Receita Federal cobrar em cima daqueles valores declarados de pessoa física que está cobrando a Previdência Social em cima daquilo. Então, o CRO orientou que esses profissionais liberais que trabalham como autônomos, né, profissionais liberais, que eles registrem empresa, pessoa jurídica que tenha seu CNPJ. Conclui para mim, Fábio, por favor. Só antes de concluir, Fábio, eu só queria que fiz uma pergunta, mas se essa ideia dele foi meio esquisita, eu não quero que vocês façam não, certo? O que ele falou? Então, Everaldo, vamos fazer o seguinte, eu tenho um hospital nacional, o médico propôs que eu coloque meus empregados para trabalhar para o médico, né? Para aumentar o fator R, né? Então, é muito perigoso isso aí, né? Não passa não, né? Fábio, antes de você aí, deixa o Luiz perguntar aqui. Fala, Luiz. Não é nenhuma pergunta, é uma questão de... Só para salientar aí, deixar claro que esse fator R, a folha e os encargos, são os valores recolhidos, é o caixa, não competência, porque às vezes tem muita confusão aí, entendeu? Calculou a folha lá, regime de competência contabilizou, mas não recolheu, não pode, né, fazer parte do fator R. Bem observado, tem que estar pago. Ok. Bem, Estava no Vander, né? Espera aí só um pouquinho. Eu só quero perguntar o seguinte, essa empresa de odontologia, ela pode ser uma empresário ou tem que ser uma LTDA limitada?
LTDA. O EIRELI. Certo. E nesse caso dela ser uma LTDA, ela pode ser odontólogo e mais uma pessoa leiga? Não, eu acredito não. Aliás, eu não consegui verificar essa situação. A minha situação são 2 odontólogos, são marido e mulher, são os 2, vão constituir uma sociedade. Certo? Aí agora é o seguinte, eu não sei se permite. A OAB não se permite, né? Certo? O Conselho de Contabilidade permite você, contador, abrir uma empresa como administrador de empresa e você ser o responsável técnico. Certo? Você, contador, ser responsável técnico. Tudo bem. Agora, nós temos que ver se lá no CRO tem alguma vedação a esse respeito, que eu ainda não indaguei, porque não é a minha situação. Se alguém quiser se manifestar a esse respeito aí, está aberto aí. Falou, obrigado. Só uma perguntinha. Deixa o Silas falar ali e você volta. Não, na realidade eu queria só que o Fábio continuasse com o raciocínio do Otávio, que eu achei interessante. Não, na realidade era, porque ali fugiu um pouquinho, mas... Pois é, mas eu queria que ele continuasse, porque o assunto dele é interessante, a pauta, e eu queria que ele continuasse para ver qual realmente a opinião dele, você entendeu? Ok, vamos ver a opinião do Zé Walter aqui. Nem é uma opinião, mas eu vou ter que fazer uma sugestão para 2 odontólogos também, não tem nenhum. O FGTS também, ele entra no cálculo, né? Entra. Inclusive, se os sócios foram optando do FGTS, né? Não, o FGTS dos empregados também. Né? Se o sócio quiser pagar o FGTS por Prolabore, pode. Okay. Pode. Vai lá, Fábio. Complementa. Bem, com relação ao o Otávio colocou, é o seguinte. Eu constituí a empresa em janeiro de 2018. Qual é o meu fator R? Se eu não tenho os últimos 12 meses para trás, nem da folha de salários e nem da receita. Né? Lá no artigo 26, lá no parágrafo 4 do artigo 26 da resolução 94, fala que vai se dar o mesmo tratamento para quando a empresa iniciou para calcular a receita. Referente ao artigo 21. Ou seja, eu fiz aqui um exemplo. Se em janeiro de 2018 eu faturei 15 mil e tenho uma folha de salário de 3 mil, qual vai ser o meu fator R? Eu não tenho nada para trás, o que eu tenho que fazer? Esse 15 mil eu multiplico por 12, acho 180 mil. Eu pego a minha folha de salário de 3 mil, por exemplo, em janeiro, multiplico por 12, deu 48 mil. Aí eu divido 48 mil por 180 mil, acho o fator R que deve dar em torno de 27%. Se eu continuar em fevereiro, eu faturei em janeiro, eu faturei em fevereiro. Se em fevereiro eu faturei 13 mil, aí eu já tenho 2 meses sem o fator R para trás. Eu vou pegar a média, eu vou pegar 15 mil de janeiro, mais 13 mil de fevereiro, vai dar 28. São 2 meses dividido por 2, dá 14. 14 eu projeto por 12, aí vou ter 168 mil. A folha de salário do mesmo jeito. Eu tenho a de janeiro e a de fevereiro. Vamos dizer que janeiro foi 4, fevereiro 4. Dá 8 mil. 8 dividido por 2, a média dos 2 meses, 4. 4 vezes 12, deu 48. Então eu vou pegar o 48 e dividir por 168, acho o fator R. Assim até completar 13 meses. Né? Porque aí depois dos 13 meses eu já tenho os últimos 12 meses para trás. Então, início de atividade, essa linha de raciocínio. Esses cálculos. Presidente. Mais alguma pergunta? Não, ele já fez a pergunta já. Está funcionando ainda. Bem, Fábio, as perguntas que eu coloquei aqui foram já todas feitas? Já todas respondidas. Então, agora nós vamos passar para o Aderossi, que ele tem mais alguma coisinha para nos esclarecer quanto o processo para a prova. Essa aqui que eles já responderam em cima, certo? As empresas com inatividade com fator R, como cálculo estimacional. Então, ele já colocou lá. E, se vocês quiserem, eu vou colocar isso também, que está toda a lei aqui, está bem simplesinha, certo? Para vocês poderem colocar. Fala. Boa noite.
Para não, estou com a garganta horrível. Mas vamos lá. Eu elaborei umas tabelinhas no Excel hoje à tarde para mostrar para vocês, e quem tiver dúvida aí, para retirar dúvida e começar a entender essa situação a partir do dia 1º de fevereiro. Infelizmente, nós não temos no site da Receita Federal o PVA disponível, pelo menos para a gente dar uma olhada, entender e fazer uma simulação. Até agora mesmo eu entrei e não tinha disponível o PVA para 2018. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu tenho a impressão que nós vamos ter que, a hora que esperar, a gente fizer o primeiro, a gente vai entender se realmente é isso aqui mesmo que eles esperam, pela legislação é isso aqui, mas não tem como a gente saber 100%. Nós vamos ter uma noção até para orientar os clientes com relação a você vai ficar no Simples Nacional ou você vai migrar para o presumido. Qual que é a vantagem nisso? É o que nós vamos tratar aqui. Eu fiz 5 tabelinhas, anexos 1, 2, 3, 4 e 5, para a gente tentar entender e verificar se vocês concordam ou não com o que eu fiz aqui. Tá? Alguém já deve ter experiência, ter feito, ter simulado, e vamos ver se a gente chega aqui numa situação, o que é mais favorável. Tá? Isso aqui é o anexo 1, que é o comércio. Vocês verificarem, a tabela é a mesma para todos. O que muda? O que muda são essas alíquotas e o valor a deduzir. O que vai mudar é apenas isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa tabela, joguei, essa aqui é a primeira faixa, certo? Até 180 mil reais. Coloquei uma receita de 15 mil reais, que vai estar dentro dessa faixa de 180, que é a primeira, essa aqui. Essa aqui não utiliza o cálculo da alíquota efetiva. Eu fiz, mas ela é a alíquota real, que é essa de 4%. A primeira faixa não utiliza a alíquota efetiva. Ela é a mesma alíquota. Se você for fazer uma simulação, você vai ver, você pode fazer com as outras tudo. Se você jogar o cálculo desse aqui, ela vai dar o mesmo resultado. Então, eu simulei para 15 mil reais, estando na faixa de 180 mil, o Simples Nacional, que é uma alíquota de 4%, ele vai dar R$600, estando no Simples Nacional, para o comércio. Certo? E no presumido, essa mesma faixa no presumido, sem inserir, eu até retirei, sem inserir o ICMS, eu deixei o ICMS de fora devido à complexidade do cálculo. Eu vou vender a 17, mas qual o crédito que eu tenho, qual a diferencial de alíquota que eu tenho que pagar para poder vir de outros estados? Então, não é tão simples. O Fábio simulou alguns cálculos, mas eu preferi deixar de fora isso aqui, até porque nós não vamos nem precisar dele para saber qual que é mais vantajoso. Tá? Vocês verificarem aqui, ó, o cálculo, qual que vai ser? Você vai pagar R$600, uma renda de 15 mil reais dentro da primeira faixa. Quanto você vai pagar no presumido? Certo? Para o comércio, 8% a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, aliás, 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social. Encontramos a base de cálculo. Para o PIS e COFINS é a mesma receita. Certo? Aqui eu simplifiquei, não vamos colocar outras receitas de aluguel, qualquer outra situação. Aqui eu fiz uma receita normal do comércio, tá? Devido ao tempo, para simplificar. Então, quanto vai custar esse aqui? Ó? 15% vai dar R$180, 9% vai dar R$162, o PIS do faturamento de 15 vai dar R$97,50, COFINS R$450. Aí o que eu fiz aqui? Vamos supor que tem um funcionário que ganha um salário mínimo e o dono da empresa retira o prolabore de um salário mínimo. Eu fiz o mínimo aqui, o mínimo. Quanto vai gerar isso aqui? A parte patronal, que ele vai ter que pagar, porque o restante que tem é o mesmo do Simples, Fundo de Garantia é o mesmo do Simples, então nós não precisamos jogar ele aqui, porque nós pagamos no Simples e pagamos no presumido. Fundo de Garantia, não tem diferença. Então eu trouxe para cá somente 27,8%, que 20% da parte patronal, da folha, 5,8% do de terceiro, e eu considerei o RATFAP, que é um vezes o outro, eu considerei 2%. Esse aqui pode variar, pode voltar para 1%, para meio, ou aumentar, ele é variável.
Tá? Então, mas eu considerei 2%. Vezes o salário mínimo vai dar 265,21. O prolabore de um salário mínimo vezes 20%, que é a parte patronal, 190,80. Então, estando no presumido, você vai pagar, no mínimo, 1.345,51. Certo? Não tem como fugir disso aqui. A hora que você jogar o ICM, provavelmente, com certeza, vai subir. Então, qual a vantagem aqui, a diferença? 600 para 1.345. Então, na primeira faixa, o anexo 1 não tem que se falar em presumido, gente. Aí eu trouxe aqui, olha, obrigação acessória que o simples não tem. Essa foi a expressão que eu utilizei, que o simples não tem. Se você optar pelo presumido, mesmo sendo desvantajoso ou igual situação, ou diferença muito pequena, o que é que você vai fazer? Vai ter que mandar o SPED fiscal, SPED contribuições, ECD, com raras exceções, o ECF e DCTF. São obrigações acessórias mensal ou anual. Aí a orientação tem que ser dada e avaliada pelo contador, e eu entendo que tem que ser essa. Certo? Aí vamos dizer, vamos supor que eu esteja aqui na quarta faixa. Na quarta faixa eu vou jogar o total, que é quarta faixa, 1.800.000. 1.800.000. Qual a alíquota efetiva que eu estou em 1.800.000? 10,7. Vamos ver se vai funcionar a minha, certo? Qual é a amarelinha aqui que tem que digitar, viu, gente? Qual a dedução do 22.500, não é isso? Como que deu a alíquota? 9,40. Vai para quanto? 1.400. Quanto que ele vai aqui? Ah, bom, aqui, ó, o problema está aqui, ó. Qual que é a receita? Se eu tenho, né? Qual poderia ser a receita mensal? Jogar aí. 150? Vou jogar 140 mil. 150 fica na faixa de 1.800. Põe 150. 150? Vamos pôr 150. Que é democrático. 150. Quando foi a alíquota efetiva? 9,45, tá? Quanto vai pagar? 14. Aqui, olha só, 150, aí você vai projetar isso aqui, 3%. Aí tem outro problema, qual que é o valor? Qual é o valor da folha? Para me vender esse valor? Qual? 3.000 só para me vender 100 e pouco? Eu consigo? 10 mil. Então, essa é a avaliação que tem para o prolabore. Vou tirar, desse aí eu vou tirar só um prolabore de um salário mínimo. Então, é só jogar aqui o cálculo, você vai saber. Tá? Você vai saber. Vamos dizer que eu vou retirar aqui 2.000 pela renda. Certo? Quanto que eu vou pagar aqui? 12. Aparentemente não está mais vantajoso? Quanto que eu vou pagar de ICMS para uma venda de 150? No mínimo 10%. No mínimo 10%. No mínimo. Certo? Se for 10%, vai dar quanto ali? 15 mil. Se eu for jogar 15 mil, vai dar quanto? Eu estou lá na quarta faixa, viu, gente? Estou lá na quarta faixa. Certo? Então, para fazer essa avaliação, o momento é agora, para a gente verificar e passar essa informação para o empresário. Muita gente tem me ligado e falado, não tem condições, as empresas, medicina, os outros, não tem jeito, tem que ir para o presumido. Precisa fazer essa avaliação, nós vamos chegar lá na frente. Precisa fazer essa avaliação, viu, gente? Derocir, é o Otávio que está falando. Voltando para dentro do quadro do Simples Nacional, a partir de 1º de fevereiro, né, é bom lembrar, que tem o DIFAL, né, das operações interestaduais nas compras, diferença de alíquota.
Essa é só para as empresas do Simples que adquirem produtos em operações interestaduais que tem que recolher o diferencial de alíquota também para a empresa do Simples. Então tem que balizar isso aí também. E pessoal, não se esqueça disso, tá? Tem. Aí precisa fazer uma avaliação, precisa aguardar lá para ver o comportamento, mas se eu pago a substituição tributária, ela já está embutida no preço. Qual vai ser o comportamento da venda lá e da diferencial de alíquota que eu vou pagar? O problema é a tributação em cima disso tudo, porque você não tributava. Agora você vai tributar ele na saída. Também. Vai haver um pequeno aumento dessa situação. Vai aumentar, sim, a tributação. Mas, mesmo assim, eu não acredito que ela chega no patamar para compensar você sair do Simples. Ou não. Tá? É importante dizer que, pelo que eu analisei, a partir de março também, vários segmentos vão sair da substituição tributária, né? Que vai desonerar um pouquinho o preço da mercadoria, não é isso? Vai sair, vai cair no default. Exatamente. Então, para que nós fiquemos cientes disso. Então, porque tem muita gente preocupada. Eu já pago substituição, ainda vou pagar o default? Que não. A substituição vai acabar. Concorda? Concordo. Em diversos segmentos. São avaliações que têm que ser feitas, essas avaliações, e entender qual você vai pagar mais, quanto por cento você vai pagar a mais devido a essas mudanças a partir de março e fevereiro. Seria bom até verificar no Estado se eles têm uma explicação mais embasada de qual vai ser a diferença a maior do pagamento do imposto, ou a menor. Menor é difícil, mas vai haver uma diferença. Mas eu tenho a impressão que, mesmo havendo uma diferença a maior, ainda não vai valer a pena optar pelo presumido. Isso é uma impressão que eu tenho. Delossi, quando a empresa ultrapassar o limite do Simples, aí o ICMS para o Estado vai recolher a parte, né? A partir de 3.600.000, isso para quem tem o sublimite de 3.600.000, deixa de pagar o ICM e o ISS passa a ser normal. Tá? A partir de 3.600.000. Já está valendo. Adelci, nesse caso específico que você colocou aqui, com a receita de 150 mil... 150 mil. Se houvesse o diferencial, vamos supor que vai haver o diferencial da alíquota. 150 mil que ele deve ter comprado aí, ó, 130, né? Ou 120. 110. Então vai ficar o quê? Mais 4 beirou. Então 10% de 110 dá 12. 12 mais 14, quase beirou, né? É bom observar aqui, gente, eu coloquei 1.800.000, que é o teto máximo, mas poderia ser quanto? 722. Qual que seria o comportamento? Vamos fazer isso aqui que nós não precisamos fazer no anexo 2, que é a mesma coisa, a única coisa que muda é o IPI. Eu também não lancei IPI, tá? Vamos dar o exemplo aqui, nós pulamos o anexo 2, só vou mostrar, e vamos passar para o anexo 3, certo? E lá no anexo 5 vai ter uma discussão maior. Delossi, oi. Vou fazer uma pergunta. Referente a esse faturamento de 3.600.000, isso já é baseado no ano de 2017? A partir do dia 1º de janeiro desse ano. 2017 não já conta? Já está valendo. 2017 não, a partir de janeiro. Então, quando começa a contar esses 3.600.000 a partir de janeiro? Não. Se você tiver 3.600.000 em dezembro, na lei antiga você estava fora do Simples, mas você vai continuar no Simples porque passou para 4.800.000. Porém, o ISS e o ICM você vai para apuração normal. Não, aí tudo bem. A minha pergunta agora é o seguinte. Eu até perguntei esses dias atrás aqui numa reunião, mas eu quero fazê-la novamente. Eu tenho 2 empresas com razão social diferente, mas os mesmos sócios. E o faturamento delas de janeiro de 2017 a dezembro deu 3.885.000. Faturamento das duas. Certo. Aí, nesse caso, esse faturamento é separado, né? CNPJ
É o mesmo? CNPJs Separado? diferentes. CPF. São diferentes. Porque eu vou olhar a proporcionalidade do sócio, se pode ou não estar no Simples, mas com relação ao faturamento, não, é para o CNPJ. Tudo bem, então. Obrigado. Vamos simular uma aqui, só para a gente entender, quando eu estiver na quarta faixa, ou a maioria, vamos colocar na terceira faixa aí, gente, só para a gente ter uma ideia. Pessoal, a conversa paralela aí está atrapalhando. Vamos colocar aqui 450 mil reais. 450 mil. Qual vai ser a lica aqui dos 450 mil? 9,5. Qual vai ser a parcela a deduzir? 13.860. Tá. Qual vai ser a receita? Quem sabe fazer as contas aí para essa faixa? Qual a receita? 40 mil. $40 mil, não é isso? Olha aí como ficou a situação. 480? Não, mas eu fiz para ficar intermediário entre um e outro. É intermediário, porque isso aqui, eu fiz isso aqui porque nós não vamos olhar para o teto máximo, nós vamos olhar para o faturamento dos últimos 12 meses. E aí ele é, certo? Então, como vai ficar isso aqui? 3 e pouco. Quanto ficou aqui? Aí você vai ter que mudar. Aí. Certo? Vou colocar aqui 5 mil reais. E vamos diminuir aqui o Prolabore. Tá? Olha aí. Diminuiu o ICMS também. Ah, é. Isso aqui foi apenas para... Deveria nem estar aqui. Tá aí, ó. 4 mil para 2.568. Mesmo assim, vocês estão vendo a diferença? Eu fiz essa simulação aqui, lá na frente nós vamos ver outros casos lá para ver. Eu continuo achando que o Simples é mais favorável nessa situação. Tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Espera aí, Juarez, deixa o Maurinho, Juarez ali. Quando a empresa trabalha, vamos dizer, 80% da mercadoria que ela revende é isenta de ICMS. Aí, foi por isso que eu não coloquei ICMS. Nessa faixa de 1.800.000 aí, ela compensa, presumido, compensa não? Não, mas aqui eu estou fazendo o cálculo sem o ICMS. Pois é, não, mas aí se ela for isenta, já está valendo. Aí está na faixa 3, mas se você jogar na faixa 4, aí já muda. Não, eu coloquei lá na faixa 5, faixa 4, eu coloquei na 4. Ah, eu entendi o que você falou. O ICMS, ela existe. Isso aí tem que ser avaliado, quer dizer, você tem mercadoria, ela é isenta. Certo? Justo. Se ela for toda isenta, você tem que jogar essas aqui, zero, e ver qual vai ser o comportamento. Aí me parece que se a faixa for de 4 para frente, já compensa o presumido. Tem que avaliar. Tem que avaliar, porque o ICM é um dado importante aqui. Justamente. Tá? É um dado muito importante aqui. Se você não tem ICMS, você já vai, a empresa tem um benefício enorme. Tá? Isso tem que ser avaliado, tá, gente? Isso aqui não é exato, não. Eu estou passando aqui para chamar a atenção de vocês. Exemplos, como funciona, viu, gente? Para chamar a atenção, tá? Entenderam? Até agora... Um momento aí, Dero, assim, o João aí. No caso dessa isenção que ele está falando de ICMS, eu acho que a única isenção que existe é só para confecção, não é não? Papelaria, para base de cálculo do Simples. No Simples. Com livraria, alguma coisa. Mas no presumido, no Simples não tem redução, não tem isenção. O que é isenção presumido? Porque o presumido ele não tem benefício quase, né? Mas o que é isento? Pois eu falo no Simples, Cesta básica é isento?
Prótese é isento? Certo? Então tem que avaliar. Existem algumas isenções, mas ela é para uma renda desse valor. Eu tenho toda essa mercadoria isenta? Aí, Aderossi, só com esse exemplo que você deu aí, como se fosse isento de ICMS. Não tem ICMS aí. É porque lá na outra faixa, nós tivemos que colocar o ICMS para poder ser vantajoso ao simples. Correto. Aí ele está questionando, mas aí precisa avaliar, viu, gente? Precisa fazer uma avaliação disso aí. Quer dizer, o segmento que eu estou fazendo, a escrita fiscal, quais os tributos que eu tenho que pagar? Eu não tenho que pagar ICM? Se você não tem que pagar ICM, avalia qual é a faixa que eu estou. Certo? Faz essa avaliação. Tranquilo? Aderossi, é igual aquela situação seguinte. Essas empresas que revendem hortifruti granjeiro. É uma situação que todo o ICMS dela ela é isenta de ICMS, os produtos hortifruti granjeiro. Pois é, então, produto agropecuário, tem algumas coisas assim. Então, tem que ser pesado isso na hora de você fazer a avaliação para que você possa escolher. Não é verdade? Porque se você ficar no Simples Nacional, um verdureiro que tem produtos hortifruti granjeiro isento de ICMS, você jogar no Simples Nacional para tributar, aí a gente tem que pesar. Peraí, quantos funcionários tem para ver, não é verdade? Se compensa ou não. Porque o fator que está pesando nessa situação aí dos produtos isentos seria a quantidade de funcionário. Tá? Eu tenho uma empresa lá tem uma empresa lá do Ceasa, por exemplo, que tem um faturamento grande. O que é isento no que ele vende? Mas são situações bem pequenas dentro do universo que vocês trabalham. Aqui o anexo 3, aqui começa a situação. Olha o anexo 3 aqui. Eu coloquei aqui a mesma situação para todas elas. A primeira faixa e deixei para todas elas. Olha o que aconteceu aqui, ó. 15 mil reais, 180. Quanto vai pagar no Simples? Dá 6%. Devido o quê? Os 2% do ISS. Se fosse era 1 e 2, era quanto por cento? 4 e 4,5, 2. Aqui foi para 6 por causa do ISS. Se eu jogar no presumido, a mesma situação. O presumido aqui já vai para quanto a base de cálculo? 32. O PIS o mesmo. Olha para quanto vai isso aqui. Certo? Aí aqui eu utilizei a mesma situação. Olha, o mesmo valor. Se eu aumentar aqui, vai aumentando, é proporcional. Eu coloquei o mínimo aqui, o mínimo da obrigação. Dona Cida, está faltando o ISS ainda não? Aqui eu não sei. O ISS aí no presumido? Nesse aqui, né? Igual, por exemplo, eu tenho um hotel, é 4%. Tá faltando ISS, tá? Tá faltando, tá? Realmente está faltando ISS. Mas quanto que é o ISS de 5%? Dá quanto, gente? 750? Aliás, é porque isso aqui tal, eu fui fazer uma mudança aqui e acabei deletando. Eu já estava lembrado até desse valor aí. Certo? Entenderam? Aí eu estava bonzinho, aí vocês foram complicar a situação, né? Agora, olha, gente, olha a diferença que tem isso aí. O anexo 3 não tem condições de você fazer no presumido. Pessoal, a conversa aí, ó. Certo? Vamos evitando aí. Vou retirar isso aqui. Assim, no primeiro exemplo, você pôs 150 mil, você não pôs adicional. Não, 150 não dá adicional, não. A base de cálculo é 8. É 4.800, a base de cálculo mínimo é 20. Agora que eu vou colocar uma aqui e vai sair, viu? Não, o mínimo que você paga é a base de cálculo de 20. 20 mil. Quando o imposto é superior. Tá? O lucro é superior a 20. Então, vamos simular aqui. Vamos simular e aí eu incluo
os 5% aqui. Vamos simular. Vamos pegar a de 1.800 aqui, 1.800.000. Aumentou o dinheiro. 1.800.000. Qual que é a alíquota de 1.800.000? 16, não é isso? 16%. Qual que é o valor a deduzir? 35.640. O que deu aqui? 14. A venda, vamos colocar quanto? Que nós não colocamos 150, foi isso? 21. Quanto foi aqui? Agora aqui nós temos o adicional, olha gente, nós temos adicional. Quanto? 28 vezes 10. 20% de quanto, gente? De 28 mil reais, não é isso? É. 10% de 28, dá quanto? 2.800. Vou colocar aqui 2.800. Certo? Mais o quê? Mais o ISS, não é isso? Bom, esse aqui eu já disse, vamos puxar para cá. E a folha também tem que aumentar um pouquinho. É, a folha. Isso, a folha aqui, nós colocamos 10, não foi isso? Aqui eu paguei 2, não foi isso? Com o hotel é muito mais. Não, certo? Então tá aí. Agora o ISS, quanto que é o ISS de 150? 7.500. Vai para quanto aqui, gente? 29. Entenderam aí, gente? Não, vou arrumar. Certo? Se quiser, até eu coloco lá no site, lá, não tem problema nenhum. Tem um outro errinho que eu já olhei aqui, vocês nem notaram, mas tem alguma coisinha, porque eu fiz agora à tarde, então, certo? Entendeu aí, Joali? Você viu como funcionou aqui? Olha. Tá não? Tá bom não? Será? Não vai dar certo. Calma aí. Deu para verificar daí? Só que aqui, olha. Pessoal, estamos conversando demais aí, pessoal. Tá aí, tá os valores. Vamos descer aqui, olha. 21 mil reais. Aí eu vou puxar para cá, no presumido. Foi demais aqui. Aí não dá o comparativo. Não dá. Não dá o comparativo. Vou colocar no site, tá? Tá? Então, o importante é... A minha intenção é trazer para vocês essa comparação para a tomada de decisões. Tá? Eu vou colocar lá no site e você vai só jogar nesses campos amarelos. O único que tem que digitar eu vou deixar em amarelo. Tá? Bom trabalho. Aquelas quatro. Vamos pular a tabela aí. Vamos pular a tabela aqui, porque senão nós vamos ficar... O tempo está passando. Entenderam aí o anexo 3, gente? Vamos para o anexo 4. Qual a diferença do anexo 4 para o anexo 3?
Não tem fator E. Não tem o fator E. Primeiro, o que muda? A gente muda essas alíquotas, certo? E muda essa situação aqui, olha, certo? Já começa com 4. O que muda na realidade, olha, aqui, esse aqui era a mesma coisa do outro lá, eu não sei por que, tá? Olha aqui, 1.075 para... Se não fosse a folha de pagamento, olha, a folha de pagamento eu tenho que acrescentar o quê? 20% mais RATFAP. Eu considerei, eu mantive o mesmo critério, 2% de RATFAP. Tá? Pode ser mais e pode ser menos. Quanto que vai dar o RATFAP aqui desse salário? Olha, do mínimo, 209,88 e 20% do Prolabore, que é pago lá na folha de salário. Vai pagar quanto? 1.075. Quanto seria pagar lá? Certo? Tá aí, ó. A diferença do anexo 3, quer dizer, seria esse aqui, a situação, o que fez, em vez de pegar esse aqui, pegou esse aqui. E aqui também era 4 lá, né? E aqui é 4,5, tá? 1.075, certo? Até pus aqui o negócio, eu não resolvi retirar dos outros, né? ProSimples, a diferença é 1.829. A diferença é muito grande. Aí se você traz lá para 1.800.000, vamos continuar com o mesmo raciocínio. Oh, melhorou aqui, hein? Já está excluída já. Olha só, qual que é a alíquota de 1.800.000? 14. 14. Qual que é o valor da faixa da dedução? 39.780. Deu 11%. Eu tenho que aumentar a folha, não, gente? Ah, a receita, né? A receita. Qual foi a receita? 150. Qual que é a folha aqui? 10. Aqui eu paguei 3. 2? Aqui foi 2? Aqui nós temos o quê? 2.800, não é isso? Olha aí. Entendeu? 30.000 para... Você for avaliar aqui, houve uma mudança realmente nos critérios de cálculo com relação ao ano passado. Com exceção da isenção que ele falou, você vai ver que sempre o presumido vai ser acima do Simples Nacional. Você pode avaliar todas as tabelas, você vai ver que vai ser. Aí depois nós vamos ver lá no 5, vamos ver o que vai acontecer no 5, tá? Mas no 4, no 3, no tudo, o que vai mudar? ICMS e IPI. Porque se você for no anexo 2, o IPI, dependendo do IPI, vai ter o ICMS e o IPI. Vai influenciar. Mas aqui não vai mudar dessa situação aqui. Tá? Aqui ainda faltou um dado aqui, não faltou? ISS, né? Está faltando ISS. Ah, não, está aqui. Está aqui. Está aqui. Só na 3 aqui não tinha, né? ISS. Tranquilo, gente? Perfeito. 5. Agora, esse é bom, viu? Mesmo critério, 180, 15 mil reais. Qual que é a alíquota inicial do anexo 5? 15,5%. Quando que era o ano passado o anexo 6? 16,93. Olha aí a diferencinha. Já está ganhando. Mas baixou. Baixou. Tá? Aí se eu puxar para cá, esse aqui, nós não vamos... Depois nós vamos verificar isso aqui e ver com o Fábio, certo? Isso aqui é a situação
da folha de salário dos 150 para você atingir. Mas esse aqui, nós não temos bases corretas. Sabe por quê? Durante esse aqui eu coloquei a alíquota máxima, eu coloquei a situação máxima. Mas eu posso estar fazendo aqui na primeira faixa, eu posso estar aqui com 30 mil, com 20 mil, certo? Eu posso ter uma receita de 10 mil reais por mês. 10 mil reais acumulado vai dar quanto por mês? 120. 120 não vai alterar isso aqui? Vai alterar. Por isso que eu estou falando, precisa avaliar, gente, para jogar, para a gente saber lá, tá? A gente saber. Essa redução do anexo 5 para o anexo 6 precisa de uma boa folha, viu, gente? Principalmente para eu falar em cima. Tem jeito? Tem. É preciso simular essa situação para poder você chegar num valor favorável. Se aconselhar, não, nós vamos voltar para o 3. Você precisa ter uma boa folha, né? Empregados, retirar lá o teto, né? 5.531 até agora, porque não mudaram ainda, né? Pelo menos eu não sei. Entendeu? Então, o teto máximo da Previdência Social para pagar é quanto? 5.531, 31 é 32. Vai dar quantos? Ele vai pagar 604, mas ele vai pagar R$ 484 de imposto de renda. Eu vou jogar aqui para me absorver. Mas tem que avaliar o imposto de renda. Na minha declaração anual, que eu vou aproveitar a antecipação, recompensa, eu tenho dependente, eu tenho plano de saúde para fazer, você entendeu? Para eu poder pegar esse imposto de volta, eu vou deixar ele lá para o governo. É isso que eu chamo a atenção em uma avaliação que vocês têm que fazer para passar para o cliente. Certo? Qual o critério que vocês vão utilizar? Quer dizer, não, eu quero retirar, eu tenho aqui, a minha sociedade tem 2 sócios, cada um vai retirar 5 mil, já vai para 10 mil, 11 mil reais. Aí eu tenho 5 funcionários. Já dá um valorzinho considerável. Não, eu vou tirar nota de 30 mil, de 15, de 20 mil por mês. Você vai ver que já vai compensar, ele vai dar lá para o 3. Certo? Então, eu vou arrumar o cálculo aí, acho que eu vou criar até uma outra planilha aqui só para ele. E vou puxar e só jogar lá e colocar os exemplos, tá? Aí, vamos lá para 1.800.000. Acho que põe dinheiro demais aqui, né? De novo. Não, tá certo. Tá certo. Qual que é a faixa aqui? 22,50. 20. Oh, eu digitei correto e falei. Dedução. Quanto tem a deduzir? 17. Baixo, né? Baixo. Quanto foi aqui? Qual foi a receita? 150. Quanto que eu vou pagar? 29. Aqui eu tenho adicional de quanto? Aqui eu já tenho ISS? Já. Olha aí, ó. O anexo 5. O anexo 5. A folha? Ah, é não. 10. E 2.000. Já mudou. Então, essa avaliação que tem que ser feita, gente. Qual que é a folha da empresa que o pessoal paga, que está no anexo 5? Qual que é a folha? Só 10? Depende da atividade. Se for só um consultório, você entendeu? Eu presto serviço, paisagismo, o negócio aí que tem, é só minha mão de obra. Não, mas já está aqui. Aí, ó. Tá aí já. Tem? O Fábio está falando aqui que só tem 2.000 de empregados.
Não, mas no caso aí tem que aumentar para ter o fator R. Aí, aqui é que dá, aqui que está o problema. Tem que aumentar a folha para ter o fator R. Olha aí, ó. Senão mesmo eu colocando, se não tiver uma folha alta, gente, não adianta, mas nesse caso aqui ele já está no anexo 5, então não precisa de fator R, ele está no 5. Aí é que eu estou querendo ressaltar isso. Nessa situação, só com 2.000 aqui, o presumido ficou mais vantajoso. É o que agora você está falando, dependendo do número de funcionários. Quem vai nortear essa decisão é a quantidade, é o valor da minha folha. Valor da minha folha. Se eu tenho uma empresa que eu contrato terceiro para trabalhar, eu tenho uma retirada boa, tem mais de um sócio, eu tenho empregado suficiente, é só fazer essa simulação. Você vai entender se é favorável ou não ficar. Lembrando das obrigações acessórias, viu, gente? Pessoal, vamos ouvir aqui, pessoal. Eu vou pedir para a Deroci fazer uma simulação agora no anexo 5, da última faixa lá, 4.800.000, com um faturamento mensal de 400 mil, para comparar com o anexo 3. Olha, pessoal, ele está no anexo 5, deu 77 mil, né? Vamos gravar esses 77 mil aí. Agora vai lá para o anexo 3, por favor. Põe a mesma última faixa. Olha o anexo 1. Aí. 4.800.000. 400 mil. Vai ajudando, ajustando aí. R$400 mil. Vocês viram que lá no anexo 5 deu 77 mil, né? Se fala sempre que o anexo 3 é melhor. Quanto deu o anexo 3 aí? 78 mil, dá para entender? Né? Eu achei que eu tinha errado, mas realmente é isso. Ó. O 3 agora nessa situação aí ficou pior. Mas a folha também deve aumentar aí, não? Hã? Não, eu tenho o mesmo valor só para comparativo. Não, eu podia estar lá no anexo 5, com essa receita aqui, e falar assim, eu vou contratar mais gente para mim ir para o 3. Eu paguei 77 mil no 5. Contratei mais gente, meu fator vai ficar 28, aí fui para o 3. Quanto é que eu estou pagando? 78. Compensou? Então, tudo tem que ser analisado. Qual a diferença da alíquota aí? 120%. 12.800. Hã? 12.800. 12.800? Tá, o ISS. Quanto é o ISS? Ô, Fábio. Compensa? Ô, Fábio, pergunta. Qual a empresa que sobrevive pagando 30 mil de salário? Você entendeu? 30 mil de salário para faturamento de 4.800.000. 400 mil. 400 mil. Vai dar 7, 4. Então, essa é a avaliação. A minha empresa, eu faturo 500 mil. Eu não tenho empregado. Eu faturo 500 mil, não tenho empregado. Aí ele vai fazer a avaliação. Aqui não tem folha, ele vai dar menor do que aqui. Então, mas se você for avaliar,
Qual a empresa que consegue ter um faturamento desse sem folha de salário? Existe alguma, sim. Existe. Certo? Certo? Mas são poucas, são pouquíssimas. São pouquíssimas. Aí essa vai ter que fazer essa avaliação. Mas, no geral, dentro do quadro, da clientela que nós temos, tem alguém aí que tem uma situação dessa? Dentro do quadro da clientela que a gente tem, dificilmente você vai encontrar uma situação dessa aqui. Que não tenha folha de salário, que não tenha a parte pessoal. Certo? Então, faça a avaliação. A título de chamar atenção para esses detalhes. Eu acho que vocês agora têm condições de ver, vou disponibilizar no site, vocês vão lá, simula, vou deixar o amarelinho, é só o que vocês têm que digitar. Entendeu? Simula, quem é bom de Excel, que eu não sou, certo? Vai lá e faz. Amanhã, tá? Amanhã disponibiliza no site. Bem, pessoal, acho que a planilha do Aderossi ficou perfeita. Acho que tirou 90% das dúvidas. Agora, tem alguém que tem alguma pergunta referente? Não? Tranquilo, gente? Ô, Maurinho. Ali, pô. Fala seu nome aí de novo, que eu já esqueci. Derli. Derli. É. Otávio lá. Eu estou na faixa de 3.800. Tanto eu no simples ou no presumido, a parte do ICM não mudaria, né? 3.800.000, meu faturamento. 3.800. A parte, para mim analisar aqui, a parte do ICM não vai mudar. Não, é o seguinte, peraí. O faturamento das empresas do Simples tem que estar uma observação aí. Até 3.600.000, você está do Simples. Se ultrapassou de 3.600.000, foi o meu caso. Você vai recolher o ICMS fora do Simples Nacional. Se eu optar pelo Simples, eu vou apurar o ICM normalmente como eu estava apurando. Hoje mas aí você tem outro agravante aí, né? Você vai ser obrigado a fazer sua escrituração com crédito e débito da operação, fazer SPED fiscal. Não, eu estou no presumido, então eu já faço. Não, então estou tranquilo, fica no presumido. Entendeu? Fica no presumido. Uhum. Não, porque talvez eu fazendo essa análise aqui, o Simples vai ser mais vantajoso. Eu posso ir para o Simples e continuo apurando o ICM como, né, no normal, como já estava apurando. Entendeu? Só do excesso. Pode ser. Né? Você tem a opção de você fazer o enquadramento até 31 de janeiro ainda, né? Uhum. Então, talvez, analisando aqui, eu colocando ICM 0 dos dois lados, o Simples vai ser mais vantajoso, né? Justamente. Principalmente porque eu tenho uma folha de pagamento alta. Certo, justamente. Né? Maurinho, traz aqui para o Zé Walter. Uma curiosidade. O ICMS dos 4.800.000, ele só começa a incidir a partir dos 3.600 ou aquele que já faturou 4.800 em 2017 já começa com o ICMS? Dizem que é para começar. Porque a média da receita bruta total já vai ultrapassar o sublimite. Se ultrapassou o sublimite, você está dentro do ICMS diferenciado. Eli? Oi? Pode dar um pitaco? Piteca. É o que ele falou. Para quem vai iniciar janeiro de 2018, é analisado o seguinte: em 2017 você faturou mais de 3.600.000 e se passou de 3.600.000 em 2017 até 4.800.000, que é o limite para poder entrar em 2018, essa fase de transição, aí você vai para o Simples em 2018, mas com ICMS ou ISS fora. Em janeiro de 2018 para frente. Agora, se em 2017 você faturou até 3.600.000, você vai entrar no Simples, com ICMS e tudo dentro do Simples, e se tiver ISS também. Agora, se em 2017 você faturou acima de 3.600.000 e igual ou abaixo de 4.800.000, você vai poder ir para o Simples em 2018, porém com ICMS ou ISS
já sendo tributado na forma normal. Concorda? Não, a dúvida que o pessoal está tendo e eu estou tendo, e o nosso colega Zé Valdo perguntou, é o seguinte: a empresa ultrapassou 3.600.000. Pergunto, eu vou pagar o INSS, o ICMS, pelo Simples Nacional dos 3.600 e recolher a diferença normal, ou vai sair tudo, certo? Vamos supor que ele faturou 400, né? E vai sair tudo para recolher normal. Se em 2017 você faturou acima de 3.600.000, você já inicia o Simples Nacional em 2018 com o ICMS fora do Simples. Ou seja, total, qualquer valor que você faturou, você vai calcular o ICMS fora do Simples. Fora ou do Simples. o ISS fora do Simples. É isso? Vocês entenderam isso, pessoal? Tá bom. Agora, se eu começo até... Ele faturou no máximo até 3.600. Eu estou no Simples. Chego lá em setembro, eu ultrapasso 3.600, é só dessa diferença para frente que eu vou ter ICMS, não é isso? Vou sair o ICMS total. Vai sair o ICMS total para recolher separado. Bem, agora em 2018, aquela majoração dos 20%, né, ela mudou. Né? Ela vai ser tributada conforme aquela tabela que a dela se mostrou. Ali vai jogando ali. Mas a pergunta é o seguinte: passou dos 3.600 ICMS normal? Não, você agora em 2018 o limite é 4.800. Mas o sublimite? Não tem sublimite em Goiás. De ICMS? 3.600? Acima de 3.600? 2018? Ué. 3.600, né? Aí exatamente. Sim. Chegou no 3.600, aí sim, está fora. E aí, a partir daí, tem SPED, fiscal e tudo, né? Sim, mostra aqui, Adelson. A pergunta, vamos fazer novamente, ficou na dúvida. Espera aí. Olha, vamos ficar Zé bem Valdo, claro. na realidade, você passou, vamos supor, 3.601.000. Você está fora do sublimite. Então, a venda de janeiro vai ser tributada toda no ICMS. Toda, tá. Porém, se em fevereiro você vai trocar o janeiro lá de 2017 pelo janeiro de 2018. Se o faturamento caiu de 3.600, você não vai pagar o ICMS. É câmbio flutuante. Um mês é igual anexo 3 com 5. Você vai poder estar um mês no 5, o outro mês no 3. E a mesma coisa, se a sua receita for caindo, obviamente o seu faturamento, a sua receita bruta vai dar abaixo do sublimite. Ficou abaixo do sublimite, não se fala em ICMS separado do PG10. Eu só quero uma coisa perguntar. Ou perguntar uma coisa ali. Que se ele ultrapassou a 3.601.000, o faturamento dele podia ser 40.000. Esses 40.000, ele vai recolher o ICMS normal. É isso? Vai, porque ele está acima do sublimite. Bom. E eu pergunto agora, o ISS? Mesma coisa. A mesma coisa? É. O mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio, então, vamos supor o ISS, ele vai recolher o ISS, não ultrapassou 1.600, o faturamento que tiver, ele vai colher o ISS normal. É isso? Normal. Preencher um DUAN, você vai recolher separado do... Não estou entendendo. Agora mesmo eu estava lá dentro, eles falaram que tinha um que recolhia até os 1.600 lá para a Receita Federal. Mas já ultrapassou. A última receita bruta dele, anterior, foi acima de 3.600. Hã? Não, é que eu falei para aqui. Se durante o período a receita dele cair, ele vai ficar abaixo do sublimite. Ele ficando abaixo do sublimite, não se fala em diferencial lá, o ICMS recolhido ou ISS recolhido por fora. Agora, aqui no artigo 9º da resolução, ele fala, para os estados e o Distrito Federal que não tenham adotado sublimite na forma do CAPT, e para aqueles cuja participação no PIB brasileiro seja superior a 1%, para os efeitos do recolhimento do ICMS e do ISS,
Observar-se obrigatoriamente o sublimite no valor de 3.600.000 no mercado interno e sublimite adicional no mesmo valor de exportação de mercadorias para os serviços e para o exterior. Então, realmente, é 3.600.000. Eu vou fazer a pergunta novamente. Eu sou igual... Olha bem. Então, ele ultrapassou 3.600.000. No mês seguinte, ele faturou 40 mil. Bem claro? Eu pergunto, esses 40 mil, ele vai pagar o ISS e o INSS separado? ICMS. ICMS separado. Sobre normal, é como se não fosse nacional. 100% do faturamento de janeiro. No mês seguinte, é. Mas aí, como se não fosse nacional. Olha que lá dentro foi diferente. Fala, Fábio. Vai de baixo. Mais um exemplo aí, pessoal. A lei aí, ó. Fala aí, Fábio. Pois já pagou, ué. Pessoal, na resolução... Na resolução 135, no seu artigo 24, olha o que ele fala aí, ó. Certo? Excedeu o sublimite, mas não excedeu o limite de 4.800.000. Quanto aos tributos federais, os percentuais efetivos calculados na forma prevista no artigo 20. E quanto ao ICMS e ISS, o percentual efetivo calculado da seguinte forma. Quando estiver vigente o sublimite 1.800.000, certo? De alguns estados tem ele aí, da faixa 4, parcela a deduzir da faixa 4, os 3.800.000, vezes o percentual de distribuição do ICMS e ISS da faixa 4. Ou seja, quando você estiver, o que eu estou entendendo é o seguinte, eu estou lá na faixa de 3.600.000. Até 3.600.000 eu vou distribuir dentro daquela faixa o meu percentual. Aqui nós não mostramos a distribuição, certo? Porque são muitas tabelas, não dava tempo. Então, eu estou olhando aqui só para entendimento. Aí vem aqui, ó, quanto estiver no de 3.600.000, que é Goiás. 3.600.000 vezes a alíquota nominal da faixa 5, da quinta faixa, menos a parcela deduzida da quinta faixa, dividido 3.600.000 vezes o percentual de distribuição do ICMS e ISS da quinta faixa. Então, ele está falando aqui da distribuição até o limite. Até o limite. Aí ele vem aqui, olha, o 2. Olha o que é que fala no 2 aqui, ó. Excedeu o limite de 4.600.000. Quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados da seguinte forma: 4.800.000 vezes a alíquota nominal da sexta faixa, menos parcela deduzida da sexta faixa, dividido por 4.800.000, veja o percentual de distribuição dos tributos federais. Aqui ele já deixou para trás ISS e ICMS. Falou só dos tributos federais. Só dos tributos federais, tá? Quanto ao ICMS e ISS, o percentual efetivo calculado na forma prevista é na linha B do inciso 1 do CAPT. Certo? O que é a linha B do CAPT? Vai mostrar essa situação que o Fábio acabou de falar aqui. Tá? É o artigo 24 da resolução 135 de agosto de 2000 Aqui, ó. 22 de agosto de 2017. Volta lá no 20. Volta no 24 lá para 24. Volta lá no 24. Então, tem algumas interpretaçõezinhas aí, mas se vocês for ler direitinho isso aí... 24. Artigo 24. Peraí. Olha o que ele falou aqui, ó.
daquele 20 lá, ele colocou alguma coisa aqui, mas vamos lá no 24. É só para ver aqui, a última redação aí. Como é que... Certo? A última redação aí. A última redação. Você fala do ISS. Quanto ao ICMS. Quanto ao ICMS ou ISS, ao percentual efetivo calculado na forma prevista na linha B do inciso 1 do caput. Inciso 1, lá em cima. Exceder o sublimite do caput. É isso aqui, ó, Fábio? Faz a interpretação desse inciso 1 aí, velho. Tá vendo? Aí ele vem aqui e traz a situação. Ó. Entendeu? Então, aí é interpretar. O que é que ele quer dizer com isso aí? Posso fazer uma pergunta? Não, eu gostaria de uma resposta. Não, eu não coisa não. Vamos supor que ele ultrapassou 3 milhões e 600. Ele faturou 100 mil. Pergunto, o ICMS normal ou o ISS normal, ele não vai pagar sobre os 100 mil, não. Ele vai pagar, faz aquelas contas, e uma parcela dele vai lá para o Simples Nacional, e o que sobrar, que ele vai calcular. É isso? Olha só, aí o meu entendimento não significa que esteja correto, não. Por que que eu cheguei nessa conclusão? Primeiro, o ISS vai mudar alguma coisa, gente? Apenas vai pagar uma guia separada que na última fase você já está no 5%. E o limite máximo é 5%. Não tem problema, o ISS. O ICMS, aqui eu não trouxe as tabelas. A tabela quinta aí. Se você verificar nessas tabelas aqui, na repartição dos tributos, todos os cálculos da repartição estão lá até 3 milhões e 600. Ultrapassou 3 milhões e 600, ele orienta você a excluir o excesso e distribuir nos tributos federais. Então, se eu estou lá e eu estou fora, eu tenho que pagar? Então, tem orientação. Até 3 milhões e 600, você distribui e tal, tem lá. É meio confuso a gente analisar isso aqui e dizer, não, gente, quando você chegar em 3 milhões e 600, você está fora do Simples no Estado e na Prefeitura. Está, gente? Não. O Simples Nacional não são todos os Simples. Se um retirar você do Simples, você está fora do Simples. Por isso que eu acho que essa situação, até lá você vai pagar e tem a repartição no Simples. O que ultrapassar, você vai pagar separado. Esse é o meu entendimento. Posso estar errado. Oi. Despede fiscal para o Estado. Normal. Você entendeu? A redação aqui, ó, ela é meio confusa. Eu não sei quem é bom de interpretação aí. Tá. Outra coisa que chamou atenção, gente, é esse aqui, olha. Olha. Não, mas... Esse aqui é com relação à parte federal, né? Quanto aos tributos federais, os percentuais efetivos calculados da seguinte forma: 4.800.000 vezes a alíquota nominal da faixa 6, menos o percentual a deduzir da sexta faixa, dividido por 4.800.000 vezes o percentual da distribuição dos tributos. Não, ele está dentro desse item 2 aí, viu, Derossi? Você entendeu? Tem que interpretar bem esse item 2 aí. Ó. Ele está dizendo, o que ele está dizendo aqui? Se eu aumento, se eu ultrapassei a faixa, se eu ultrapassei 4.800.000, consequentemente é porque eu ultrapassei a minha receita. Eu não vou pagar o imposto proporcional, vou pagar mais porque minha receita passou. E eu tenho que usar esse limite aqui. É um entendimentozinho. Senhor Derossi,
Vê para nós aí, né, eu acho que onde está aquelas tabelas, que tem o percentual de distribuição. Logo abaixo das faixas tem um percentual de distribuição de cada tributo. Que é onde vai esclarecer esse item aí, onde fala aí, ó. Passar aí? Aí é só entrar na 155 aqui. Esse aqui, ó. Exatamente, onde fala aí o percentual de distribuição lá. As faixas, então imposto de renda 4%, contribuição social 3,5%, COFINS 12,82%, e cada faixa tem um percentual que é distribuído para cada um lá. Tanto que fala, quando a sexta faixa, que seria lá, ela não tem não tem mais, né? É onde o professor Deroci menciona lá. Pelo que está escrito naquele item 2 lá, então não vai ter apuração. Aí ele fala porque que você então, vai é o recolher percentual de cada faixa. Então, cada tributo tem um percentual relativo àquela faixa, à alíquota efetiva, que é onde menciona lá. Não vai ter cálculo isso aí eu não trouxe aí de débito e uma crédito. complexidade enorme. Quer ver? Abre lá no Q2. Abre lá no 24, no item 2. Se for estudar isso aí, ó, nós vamos emendar a noite inteirinha, essas distribuições aí. Nós vamos lá no artigo 24, naquele item 2 lá, vamos estudar ele direitinho, fazer um exemplo, depois nós voltamos a falar. Entendeu, gente? Então, bom, aí tem interpretações aí, certo? Mas se você analisar a distribuição, em nenhum momento, bom, você está fora do Simples, você pode estar fora do Simples, apenas você vai pagar o imposto como se fosse normal. Mas você continua no Simples. Existe essa possibilidade da lei de um ente estar fora do Simples e continuar no Simples na Receita Federal? Eu não tenho esse conhecimento. Na lei eu nunca vi essa situação. Não, você saiu do Simples, mas no Federal você está no Simples, só no Federal. Certo? Até porque vai ser desfavorável. Quem está na primeira faixa, o ISS está 2%. Quanto está o ICM? Certo? Aí vai penalizar essa situação, viu? Eu entendo que é a partir da faixa. Pessoal, é só para dar uma clareada com relação ao que o doutor Antônio hoje estava falando, com relação à distribuição da alíquota, né? Então, espera lá, o trem travou aqui. Eu fiz uma planilhazinha também. Aqui é o seguinte, onde colocaria aqui, se tiver, por exemplo, o anexo 1 e 2 tem ICMS, 2 tem IPI, você vai alimentar aqui para colocar, para fazer a comparação com o presumido, as alíquotas do presumido, né? Então, como é que funciona aqui? Aqui é a primeira faixa até a sexta faixa. Vamos dizer que eu fiz aqui a quarta faixa, né? Está de azul aí. Aqui é a quarta faixa. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Aí ficou melhor, né? A quarta faixa. Então vamos para a quinta faixa. Aqui na quinta faixa. Aqui na quinta faixa, que até 3.600.000, deu 17,51. Então, deu 17,51 a minha alíquota para jogar sobre o faturamento. Aí a lei fala que eu vou ter que pegar... Espera lá. Eu vou ter que pegar... Deixa eu baixar aqui. Essa minha alíquota, 17,51%, e fazer a repartição dos tributos. O que é? 17,51, quanto é que cabe de imposto de renda? 4%. Então, 4% de 17,51 deu 0,7%. ICMS, né? ICMS é quanto aqui? Aqui é serviço, né? Qual é que vocês querem? Tinha que ser no 2 ou no 2. Então, vamos botar aqui no 1. Quinta faixa, né? Então, aqui 1.
quinta faixa aqui, até 3.600.000, deu 11,88%. Aí, desse valor aqui, o sistema vai repartir ele para os tributos. Antes, você sabia já que a alíquota, por exemplo, era 6%, ia 4%, ia 1,25% para o ICMS, tanto para tal, tanto para tal. Agora não. O sistema, internamente, ele vai pegar esse 11,87 aqui e vai distribuir conforme a segunda tabela aqui, ó. Tabela de repartição de tributos. Então, do meu 11,78 aqui, 11,87 que deu minha alíquota, quanto é que vai ser de ICMS? Eu vou pegar 11,87 e multiplicar por 3,35%. Que aí vai dar o meu ICMS em percentuais de 3,98%. Ou então, em valores, 11.934, porque eu tive o DAS de 35 mil. Desses 35 mil, deu 11,98 de ICMS. E assim tem os valores dos outros tributos aqui, dependendo de eu aplicar a segunda tabela, que é a tabela de repartição dos tributos. E um caso crítico, que vocês vão ver aqui, é quando chega no anexo 4, no anexo 3, na quinta faixa, ainda tem, é mais ou menos o que o Aderossi falou ali. Aqui na quinta faixa, eu tenho, né, faturando até 3.600.000, deu 17,51 aqui. Só que a minha alíquota efetiva, 17,51, quando ela passou de 14,92, corresponde a dizer que meu ISS vai dar mais de 5%, mas não existe ISS mais de 5%. Então, eles inventaram uma fórmula aqui, que eu vou pegar, quando chegar em mais de 5% do meu ISS, o excesso, por exemplo, quando eu fiz a repartição das alíquotas aqui, meu ISS iria, em vez de 5, iria para 5,86. Então, esse 0,86 aí, eu tenho que pegar esse 0,86 do ISS e repartir para os outros tributos. Então, você não se preocupa não, que isso aqui você não precisa calcular não. Na hora do PG10 lá, ele vai calcular sozinho, né? Então, eu vou pegar esse 0,86 aqui e multiplicar ele por esses percentuais de repartição aqui do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? E vai chegar nele aqui embaixo, ó, em valores e em percentuais. Certo? Então, é meio complicado assim, mas na hora de fazer o cálculo, ninguém vai quebrar a cabeça com isso aqui, não. O PG10 vai calcular. O que ficou claro nas outras planilhas, essa aí confundiu tudo. Não, é complicado mesmo. Se for calcular... Porque aqui eu estou colocando o cálculo, né, a alíquota, e mostrando como é que chega na divisão dos tributos. Eu dependo dessa segunda tabela aqui, para chegar no percentual e nos valores dos tributos, que eu joguei aqui 2.101, que é o valor do imposto de renda, e a alíquota, que é 0,7%. Fábio. Oi? Vocês entenderam, o Fábio disse agora, a minha interpretação do que passou de 3.600.000 continua. Aí nos cálculos, aí o que eles estão fazendo? O ISS que ultrapassou, você retira ele e traz ele para distribuir para os outros tributos. Distribuindo os outros tributos. Quer dizer, se eu sair do Simples, eu tenho ISS para repartir para os outros tributos? Alíquota. Qual é a resposta? Tem. Estou pensando, mas está danado, viu? Ele vai repartir e, além disso, vai ter que recolher os 5%, olha. No SS. Mas ele recolhe o excesso, igual fala lá naquela leitura, recolhe o excesso de acordo com o percentual das alíquotas efetivas. Aí é o que o professor Fábio falou aí, ó. Então, pois é. No cálculo, daria, por exemplo, igual ele falou lá, 5,83. Como não pode passar, então ele tem que pegar esse ponto 83 e dividir de acordo com o percentual de cada um. Pois é, Elton, mas acontece que eu vou recolher distribuição e depois vou recolher o excesso também, aumentou do excesso também lá no ISS. Não, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o ISS não saiu do Simples Nacional.
Simplesmente, quando chega na quinta faixa, tanto no anexo 3 como no anexo 5, há essa peculiaridade da fórmula que eles inventaram, a alíquota do ISS passar de 5. E eles inventaram a segunda forma de repartição desse excesso, no anexo 5 e no anexo 3, na quinta faixa. Agora, aquela situação dos 3.600.000, né, que eu vou dar uma analisada melhor para botar no site para vocês. Outra coisa é de novidade, agora para 2018, do Simples Nacionais, é que na indústria, né, a partir agora de 2018, poderão ser no Simples Nacional as empresas que exerçam as atividades de produção de bebidas alcoólicas produzidas ou vendidas por atacado, por micro e pequenas empresas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores, micros e pequenos destiladores. Eles vão poder estar no Simples Nacional, lá no anexo 2. Então, as empresas que exercem as atividades acima relacionadas, que eu falei, deverão obrigatoriamente estar registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obedecerão também à regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Secretaria de Receita Federal do Brasil quanto à produção e comercialização de bebidas alcoólicas. Oi? Vão poder. Também, no anexo 3, né, o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, eles permanecem vedados ao Simples, exceto quando na modalidade fluvial e quando possuir característica de transporte, ou quando possuir característica de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para transporte de estudantes ou trabalhadores. É de novidade, de inclusão de empresas, é isso aí. Mais alguma coisa, Dora? Pessoal, eu acho que clareou alguma coisa, mas me parece que ficou nebuloso algumas coisas também, né? Então, se fala o seguinte, a gente só começa a aprender quando começar a ter dúvida, certo? Porque começamos a ter dúvida, começamos a aprender, porque antes nem dúvida que ia ter, que não tem jeito, né? Então, a dúvida está aí, e na semana que vem a gente vamos clareando devagarzinho, e nós temos mais 15 dias, né, para a gente estudar isso aí, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado.